Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um módulo do curso de Aperfeiçoamento em Contabilidade Pública. Eu sou Edilson Barbosa e estamos falando sobre a despesa orçamentária, módulo do curso, e na aula de hoje nós estaremos estudando um pouco mais, inteirando um pouco mais desse riquíssimo tema que trata das despesas orçamentárias realizadas pela administração pública. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre os conceitos de despesa orçamentária, sobre a classificação da despesa orçamentária, os estágios da despesa orçamentária. Apresentamos também alguns exemplos de registros contábeis referentes à despesa orçamentária. Abordamos algumas dúvidas comuns referentes à classificação orçamentária. Apresentamos alguns exercícios propostos e efetuamos a resolução desses exercícios. E falamos também sobre despesas de exercícios anteriores. E nos próximos módulos, nós estaremos abordando os assuntos resto a pagar, suprimento de fundos, dispêndios extra-orçamentários e também uma grande bateria de exercícios propostos para que vocês possam, então, fixar melhor os conhecimentos apresentados durante o curso. O tema da aula de hoje, restos a pagar, também conhecido como RAP, que tem fundamento legal para o exercício financeiro na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e também pelo Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 36 da Lei 4.320, de 1964, diz o seguinte: consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, tendo conhecimento dos estágios da despesa, sabemos que existe a fixação, que é quando os créditos são consignados na lei orçamentária e ficam aptos a serem abertos e utilizados no início do exercício. E após isso, então, as despesas podem ser empenhadas, que aí se chega ao segundo estágio, que é o do empenho da despesa. E após a emissão do empenho, com a prestação do serviço ou a entrega do bem pelo fornecedor, nós teremos o terceiro estágio, que é o da liquidação. E o final após a liquidação da despesa, tem-se o pagamento da despesa. Lembrando que uma das inovações do MCAP, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, foi o reconhecimento das despesas em liquidação para fins de afetação patrimonial, mas originariamente, lá na Lei 4.320, foram previstos 4 estágios da despesa: fixação, empenho, liquidação e pagamento. O artigo 36, fala das despesas não pagas. Então, pressupõe-se que essas despesas elas não teriam alcançado o estágio da liquidação. E fala também que devem ser distinguidas as processadas das não processadas. Então, nós temos 2 tipos de resto a pagar. São as despesas processadas, os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados.
O artigo 67 do Decreto 93.872 de 1986, ele estabelece que consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se também as despesas processadas das não processadas. Então, ele trouxe o entendimento da Lei 4.320 com relação à definição do que seriam restos a pagar, que, em síntese, é o reconhecimento para fins de pagamento no exercício ou exercício futuro das despesas que foram empenhadas dentro do seu exercício de origem. Assim, né, para melhor entendimento do que seriam os restos a pagar, nós temos a fixação, ocorrendo aqui, por exemplo, no primeiro ano, no ano zero, fictício 01, né? E no mesmo exercício ocorrendo empenho, liquidação e pagamento. Então, essas seriam despesas do exercício. Aquelas despesas que não são pagas dentro deste exercício, elas então ficariam para pagamento. Então, elas seriam reconhecidas como restos a pagar, devem ser inscritas em restos a pagar. Precisa haver uma inscrição específica para controle específico da contabilidade, distinguindo-se aquelas despesas processadas das não processadas. Então, vejam que a afetação patrimonial dos restos a pagar, ela dá-se no seu exercício de competência, em que foi emitido o empenho e foi reconhecida que foi alcançado o estágio da liquidação da despesa. Então, o controle do resto a pagar ele é um controle extra-orçamentário, porque quando se reconhece o resto a pagar, e nós veremos mais na frente quais são as condições para o reconhecimento da despesa como resto a pagar, é preciso observar alguns critérios específicos para que essa despesa seja efetivamente inscrita em resto a pagar, ele precisa ter alcançado o estágio da liquidação, né? Ou, pelo menos, que a despesa esteja em liquidação, que é o reconhecimento do direito do credor em receber pela prestação de serviço ou pela entrega de um determinado bem. Então, os restos a pagar, mais uma vez reforçando, o controle dos restos a pagar é extra-orçamentário, ou seja, ele dá-se no sistema, a afetação dele é meramente financeira, né? Então, é um controle de obrigações de curto prazo, fica lá no passivo financeiro, como uma obrigação em decorrência de um serviço que foi prestado, de um bem que foi entregue, mas por algum motivo não foi possível efetuar-se o pagamento respectivo ao cumprimento daquela obrigação, né? Não pode haver esse cancelamento dessa despesa porque o fornecedor ele cumpriu com a obrigação dele, né? Então, aí haveria um enriquecimento ilícito da administração. Então, reconhece-se a afetação dentro do exercício de origem, mas o efetivo pagamento vai ocorrer em tempo futuro. Então, nós temos dois tipos de restos a pagar, conforme a previsão da Lei 4.320 e do Decreto 93.872, que são as despesas processadas e as despesas não processadas, ou seja, os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. Então, os processados são aqueles cuja despesa chegou ao estágio de liquidação. Mais na frente, nós vamos ver que existe uma exceção, que se trata o interesse da administração em receber o bem ou a prestação do serviço, ainda que o fornecedor não tenha iniciado o cumprimento do objeto lá do respectivo empenho. Mas
de uma maneira geral, a despesa chegou ao estágio da liquidação, né? Ou ela entrou em liquidação, ela está sendo processada a liquidação, ou ela já concluiu o estágio da liquidação. Então, e não foi possível realizar o pagamento. E aí, então, ela é inscrita em resta a pagar processado. Os resta a pagar não processados são aqueles que não chegou ao estágio da liquidação e existe o interesse da administração, então, em receber. E através de um despacho específico da motivação do processo, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, quando isso pode acontecer, você pode escrever em resta a pagar não processado. Então, os resta a pagar processados, a despesa já chegou ao estágio da liquidação, e os resta a pagar não processados, a despesa não chegou ao estágio da liquidação, mas existe interesse da administração em que o objeto daquele empenho seja prestado pelo fornecedor. Então, de uma maneira bastante objetiva, né, definiu-se que considera-se resta a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, estando a sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na legislação vigente, e que não foram cancelados pelo processo de depuração, que é a verificação realmente daqueles empenhos cuja despesa ou foi liquidada ou está em liquidação e aquelas que a administração tem interesse em que seja prestado o serviço ou entregue o bem. Então, é preciso estar atento também às fontes de recursos, porque essa verificação, conforme a gente verá mais na frente, por força do artigo 42 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse controle deve ser feito obedecendo-se, né, observando-se as fontes de recursos correspondentes. Então, o conceito de restos a pagar, ele está ligado intimamente aos estágios da despesa pública representados pelo empenho, liquidação e pagamento, conforme a gente já falou anteriormente, num item específico sobre os estágios da despesa. E há necessidade, então, que para pagamento dessas despesas, e observada estritamente essa ordem, haja observância a esses estágios. A despesa precisa ser empenhada, depois liquidada e depois, aí sim, poderá ocorrer efetivamente o seu pagamento. A gente chama atenção, é óbvio, que sem a emissão da nota de empenho, jamais uma despesa poderá ser considerada restos a pagar. E nós vimos no item anterior, tá, que situações que não haja empenho ou o empenho não tenha deixado saldo suficiente, uma despesa possa ser reconhecida e, então, ser classificada como despesas de exercícios anteriores. Nós vimos no item anterior. Então, precisa estar bastante atento aos estágios da despesa e observando que, sem emissão da nota de empenho, jamais uma despesa poderá ser considerada restos a pagar. E é óbvio, um empenho que não tenha saldo suficiente para atender a uma determinada despesa, também não poderá ser considerado restos a pagar, porque os dois casos deverão ser classificados como despesas de exercício anteriores. Falamos anteriormente, né, que a execução dos restos a pagar está condicionada aos limites legais das fontes de recurso correspondentes, então é preciso observar a fonte de recurso da educação, a fonte de recurso da saúde, a fonte de recursos ordinários do Tesouro, né, separando-se aí por fonte, então, essa inscrição deve ser observada a fonte, e integra o cálculo para o limite das despesas conforme a PEC 95/2016. Uma coisa importante se classificar é não confundir restos a pagar com obrigações a pagar. Obrigações a pagar é um gênero, compreende obrigações de exercícios passados, atuais e futuros. Os restos a pagar é uma espécie, são obrigações empenhadas e não pagas de exercícios passados.
Então, é preciso estar atento para essa diferenciação. Obrigações a pagar pode ser, por exemplo, uma consignação que foi retida numa folha de pagamento e, ao final do ano, não foi possível efetuar o pagamento dessa consignação, ou mesmo por força de mandamento legal, essa obrigação só será paga no exercício seguinte. Mas ela foi apropriada como obrigações a pagar. Vai estar lá no passivo financeiro como consignações. E diferente do resto a pagar, que é uma inscrição específica por força de mandamento legal, tendo em vista que o fornecedor já prestou o serviço ou já entregou o bem e há o interesse da administração também, no caso dos restos a pagar não processados, que o objeto do empenho seja executado pelo respectivo prestador. Então, importante tomar cuidado com essa diferença entre obrigações a pagar e restos a pagar. Os restos a pagar, eles são resíduos passivos, cujos pagamentos poderão ou não ocorrer em exercícios seguintes. A simples inscrição em restos a pagar não garante o direito ao pagamento. É necessário que se cumpra integralmente o estágio da liquidação, que em resta a pagar é definido como processado ou processamento da despesa, né? Então, cumpriu-se o estágio da liquidação e, como eu já falei, no caso da manual de contabilidade, aplicada ao setor público, a despesa pode estar em liquidação, estar liquidada, mas não ter sido ainda paga. E aí é possível escrever-se em resta a pagar processado para pagamento no exercício futuro. Então, vejam bem que uma obrigação a pagar, ela difere dos restos a pagar, porque ela foi totalmente consignada no orçamento, foi reconhecido o seu impacto, e ela apenas decorre de um mandamento legal, como é o caso, por exemplo, para o recolhimento das obrigações sociais, que são retidas numa folha de pagamento e devem ser recolhidas, então, no momento seguinte. Existe uma classificação específica. Mas é importante, então, lembrar que a simples inscrição não garante, em resta a pagar, né? A simples inscrição em resta a pagar não garante o direito ao pagamento ao prestador do serviço ou ao fornecedor, pois é necessário que ele cumpra integralmente o estágio da liquidação dessa despesa, e aí sim ela poderá ser classificada como processada. Outro aspecto interessante é o seguinte, que alguns empenhos escritos poderão ser cancelados se o fornecedor não entregar o material ou não prestar o serviço conforme combinado. Tá? Então, ele tem um prazo para prestar esse serviço, houve a inscrição em restos a pagar, mas se por algum motivo, ou ele não prestou o serviço, não entregou o bem, ou entregou o material ou o serviço em desacordo ao que foi combinado, não pode ser aceita a liquidação, ou seja, ele não cumpre o prazo da liquidação, conforme havia sido combinado, ele não prestou o serviço adequadamente ou não entregou o material dentro das especificações do empenho. Então, esse empenho inscrito em resta a pagar, ele poderá, então, ser cancelado por ausência do implemento de condição pelo prestador de serviço ou pelo fornecedor. Então, os restos a pagar, embora escritos, eles não asseguram o absoluto direito do credor em receber. Ele precisa prestar o serviço, cumprir com o objeto e prestar adequadamente para poder assegurar o direito de receber, então, o valor que foi inscrito anteriormente em restos a pagar. Existe ainda a inscrição de empenhos estimativos, são aqueles referentes às despesas como água, luz, telefone. Nós vimos no módulo anterior os 3 tipos de empenho possíveis na administração pública, que é o empenho ordinário, o empenho global e o empenho estimativo. O empenho
ordinário é aquele utilizado para pagamento de obrigações de valor certo. O empenho global são para aquelas despesas que têm um valor certo, mas elas ocorrem periodicamente, como é o caso, por exemplo, de uma execução de uma obra. Já o empenho estimativo, eles ocorrem parceladamente, a cada mês, e esses valores eles não são possíveis de determinação absoluta previamente, porque isso varia conforme o consumo da água, de luz, de telefone, internet e outros. Então, esses empenhos, eles, classificados como estimativo, eles podem ter algumas situações que precisam ser observadas. Uma delas, quando o valor a ser pago for superior ao valor inscrito, ou seja, o valor pago é maior do que o valor que está inscrito, que está registrado, a diferença deverá ser paga como despesas de exercícios anteriores, porque o empenho não tinha saldo suficiente para atender aquela despesa específica. E ainda, quando o valor a pagar for inferior ao valor inscrito, aí, no caso, a diferença deverá ser cancelada, né? Foi inscrito um valor de 100, a despesa foi de 70, então cancela-se a diferença que havia sido inscrita em restos a pagar. Então, esses cuidados precisam ser observados para a correta contabilização da despesa. É importante estar atento para isso. Então, quando o valor empenhado, que foi empenhado e inscrito em resta a pagar, for inferior à despesa realizada, então a diferença deverá ser escrita como despesa de exercícios anteriores. E quando o valor da despesa for inferior ao valor inscrito em resta a pagar, a diferença deverá ser cancelada. O empenho, né, inscrito em resta a pagar, aquela diferença deverá ser cancelada. Bom, embora a regra para a inscrição seja despesa empenhada e não paga, essa inscrição está sujeita ao atendimento de determinadas condições impostas pelas normas vigentes. Então, é preciso estar atento à legislação, porque periodicamente pode haver modificações, como ocorreu inicialmente em 2017 e em 2018, pelo menos na administração federal, e isso implicou em procedimentos diferentes com relação à inscrição em restos a pagar, e que a gente precisa estar bastante atento para não incorrer em erros na hora de efetuar o seu registro. De acordo com o decreto 93.872 de 1986, a inscrição em resta a pagar deve corresponder a uma das 4 situações que estão contempladas lá no artigo 35 e que só permite a inscrição da despesa nas seguintes condições. A primeira condição: vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecida. Então, emite-se um empenho, contratou-se uma despesa, emitiu-se empenho, e o prazo dado ao fornecedor, ao credor, para prestar o serviço, ultrapassa o exercício financeiro, e aí há o interesse em si que seja isso prestado, e ele está dentro do prazo de validade também, então, da proposta. Então, ele pode ser inscrito em resta a pagar para que observe-se o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação pelo credor. Então, a primeira condição é que esteja vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecido, no empenho estabelecido. Tá? A segunda situação é que, vencido esse prazo que trata o item anterior, ou seja, venceu o prazo, o fornecedor tinha 90 dias para entregar, venceu, por exemplo, em fevereiro, mas a administração tenha interesse
em exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. É essencial aquele serviço ou a entrega daquele bem e a administração tem o interesse em receber. Tá? Então, soberania do interesse público. Né? Então, a administração, justificadamente no processo, ela pode, então, permitir que essa liquidação dessa despesa ocorra, ela encerre além do prazo, porque há o interesse da administração em receber, e que o fornecedor ou prestador do serviço, que ele, então, cumpra com a obrigação. Então, a segunda condição para essa inscrição é que, vencido o prazo de que trata esse item anterior, que é o prazo que o fornecedor tinha para entregar o bem ou prestar o serviço, mas a liquidação está em curso, tá? Ou seja, iniciou-se o processo de prestação do serviço. E é interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Então, aí pode haver a inscrição dos restos a pagar. Uma outra situação é quando essa despesa se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas. Nós vimos nos módulos anteriores, com relação à classificação da despesa, que uma das formas em que o governo pode realizar despesas é transferindo recursos para estados, para municípios, para outros órgãos, né? Ou mesmo para empresas privadas, para que ela prestem o serviço mediante a transferência dos recursos, porque aquela despesa ou existe uma obrigação legal ou é do interesse da administração. É o caso de convênios, são as despesas também com as transferências de recursos decorrentes de mandamento da Constituição e outras. Então, quando a despesa se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas, o empenho também poderá ser inscrito em resto a pagar para que a transferência desses recursos seja realizada no exercício seguinte. E uma outra possibilidade é quando corresponder a compromissos assumidos no exterior, né? Então, o governo, através de suas embaixadas, de seus consulados, ou mesmo para pagamento de empréstimos contraídos junto ao Banco Mundial, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ou outras organizações, o governo tendo esses compromissos, ele precisa honrar esses compromissos, né? E a tramitação geralmente é um pouco mais demorada em função de procedimentos específicos, né? Então, o governo pode escrever esses empenhos para o atendimento dessas despesas, então, de consulados, de embaixadas, ou então para o pagamento de obrigações contraídas junto a organismos financeiros internacionais. Então, são essas 4 condições permitidas, né, para a inscrição em restos a pagar, conforme o decreto 93.872 de 1986. Nós já falamos antes, mas é importante que a gente chame atenção para isso, que é uma outra condição, né, é que para que haja essa inscrição, deve haver suficiente disponibilidade de caixa, tem que ter o dinheiro no caixa para atender a essas despesas escritas em atendimento ao artigo 42 da LRF, que diz especificamente com relação ao último ano de mandato, né, prefeitos, governadores, presidente da República, que é vedado contrair obrigação de despesa que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito, né? Um dos artigos mais importantes da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 42, exatamente para evitar que haja
é um crescimento do endividamento da administração em função da assunção de obrigações que não podem ser quitadas dentro do exercício financeiro ou dentro do mandato, e isso acabe onerando as administrações futuras em função da irresponsabilidade fiscal de gestores públicos. Então, a observância desse inciso 2 é muito importante em relação ao último ano de mandato, né, que proíbe, então, a todos os administradores públicos, a todos os gestores, né, contrair obrigação de despesa que tenha parcela a ser paga no exercício seguinte, ou seja, no mandato seguinte, e que não haja dinheiro em caixa para atender a essas obrigações, né? Exatamente para evitar o endividamento das gestões seguintes, né? E é importante registrar o seguinte, que mesmo no caso de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, isso deve ser observado, mesmo que ele tenha sido reeleito, porque é um novo mandato. Isso é muito importante, é um diferencial grande nesse entendimento, porque essa verificação se dá sempre com relação ao último ano de mandato. Então, se é um novo mandato, é importante que, mesmo que o prefeito, o governador, o presidente seja reeleito, que haja, então, essa observância da necessidade de se deixar o dinheiro em caixa para as obrigações futuras. O terceiro ponto importante, que diz respeito ao decreto 7.564 de 2011, que diz que no caso de restos a pagar não processados, ou seja, aqueles que não entrarem em liquidação e não foram liquidados, fica condicionada a indicação pelo ordenador de despesas, ou seja, a administração deve justificar no processo o porquê do interesse em inscrever como resta a pagar não processados despesas que não entraram em liquidação ou não tenham sido liquidadas. Tá? Isso em função, é óbvio, do princípio da supremacia do interesse público, onde a administração, considerando a importância do cumprimento do objeto, ele poderá, então, indicar que determinado empenho possa ser inscrito em resta a pagar, mesmo que não tenha entrado no estágio da liquidação ou efetivamente liquidado. As notas de empenho ou os empenhos não indicados pelo ordenador de despesa para inscrição em resta a pagar deverão ser anuladas em 31 de dezembro. Então, os restos a pagar processados, que são aqueles que entraram em liquidação ou já foram liquidados, eles automaticamente são inscritos em resta a pagar. Agora, com relação aos restos a pagar não processados, há necessidade do ordenador fazer essa indicação específica de quais os empenhos, porque ele precisará motivar cada um deles, justificar o porquê, para que esta inscrição possa valer. E aqueles empenhos que não foram indicados pelo ordenador de despesa para inscrição em restos a pagar, eles deverão ser anulados em 31 de dezembro, inclusive sob pena de crime de responsabilidade fiscal, estabelecido lá na Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal. Tá? Porque nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal e tem uma lei também, que é a Lei 10.520, que trata dos crimes de responsabilidade fiscal. Quando se deixa de cumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o ordenador de despesa ele pode incorrer em crimes e há a tipificação lá penal com relação às penalidades que deverão ser aplicadas em função do descumprimento de dispositivos que constem, portanto, lá como obrigação do ordenador de despesa, do gestor público, com relação à essencial responsabilidade na gestão fiscal.
Outro ponto importante que a gente precisa observar é os restos a pagar, eles vão integrar a dívida flutuante. Então, ela fica lá no passivo financeiro, conforme definido lá no artigo 92 da Lei 4.320 de 1964. Então, os restos a pagar são considerados uma dívida de curto prazo. Então, elas devem ser liquidadas dentro do exercício seguinte, assim que for cumprida a obrigação pelo credor, né, ou pelo fornecedor de bens, ou pelo prestador de serviço. Esses restos a pagar inscritos, eles vão constar na dívida flutuante, que é uma dívida de curto prazo, ou seja, ela deve ser liquidada até o final do exercício seguinte, mas existem exceções, e nós vamos ver quais são essas exceções, exatamente em função desse tratamento diferenciado, que foi dado em 2017, e em 2018 foi disciplinado também, nós teremos um pouquinho mais à frente, sobre essa questão do pagamento que pode ser dado em exercícios além do exercício seguinte ao do encerramento do balanço. Então, é importante registrar que os restos a pagar integram a dívida flutuante, que é aquela dívida que deve ser paga até o final do exercício seguinte ao do encerramento do balanço, conforme previsto lá no artigo 92 da Lei 4.320 de 1964. Com relação à classificação dos restos a pagar, essas despesas, portanto, que são inscritas em restos a pagar, elas podem ser classificadas de 3 modos diferentes. Elas podem ser classificadas por ano de inscrição, e aí você tem o resto a pagar de cada ano em que ela foi escrita, né? Depois nós vamos estudar um pouquinho a questão da prescrição desses restos a pagar, ou do cancelamento desses restos a pagar, mas à medida que você inscreve, você registra o ano de origem, né? Então, o resto a pagar de 2021, o resto a pagar de 2020, o resto a pagar de 2019. Então, ela deve ter como origem o ano de inscrição para fins de controle. Ela pode ser inscrita também por credor, que aí vai identificar o beneficiário do valor inscrito, fornecedor, prestador de serviço, fornecedor de bens ou prestador de serviço. Então, você consegue diferenciar, às vezes, um mesmo fornecedor ou um mesmo prestador de serviço, ele tem restos a pagar inscritos em exercícios distintos. Então, é importante controlar também controlar a inscrição de restos a pagar por credor. E também pode ser inscrito por fase da despesa, né? Que identifique se a despesa foi processada ou se não foi processada. A despesa processada é aquela que entrou em liquidação ou foi liquidada, e a que não foi processada é aquela que não entrou no estágio de liquidação. Então, podemos inscrever o resto a pagar e controlar, né, a inscrição, o registro dos restos a pagar, exatamente para poder possibilitar o seu controle pela contabilidade. Pode ser efetuado por ano de inscrição, por credor ou por fase da despesa. O manual do CIAF Web, ele admite, né, e essa é uma das inovações que foram trazidas, o resto a pagar processado no momento da inscrição, no momento em que a inscrição da despesa foi efetuada, a despesa estava sendo liquidada, né? O resto a pagar processado, a despesa já estava liquidada. Então, ele permite que o resto a pagar processado seja a despesa liquidada, e ele permite também que os restos a pagar não processados, em liquidação, que foi entregue o material ou serviço que ainda está em fase de análise e conferência e, portanto, não houve o recebimento definitivo. Então, nós temos 2 situações. O resto a pagar processado, a despesa estava liquidada, e o resto a pagar não processado, a despesa estava em liquidação, ou seja, né, o fornecedor entregou o material, o prestador de serviço prestou o objeto do empenho, mas ainda, por algum motivo, estava em análise de conferência, né, checagem das características do bem que foi fornecido ou do serviço que foi prestado,
e aí não houve o recebimento definitivo, nem do material e do serviço. Então, o SIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, ele permite essas inscrições. O SIAF Web, o manual do SIAF Web também admite a inscrição de restos a pagar não processados a liquidar, que são aqueles decorrentes de inscrição de despesa que não estava liquidada e sua inscrição está condicionada à indicação pelo ordenador de despesa da unidade gestora ou por ele, ou pessoa por ele autorizada, né, por delegação. Então, há o interesse da administração, deve ser indicado pelo ordenador de despesa ou alguém autorizado por ele, para que possa ser feita essa indicação. Mas é preciso que haja a indicação específica dos empenhos, que serão, então, inscritos, embora a despesa não estivesse liquidada, né, no momento de sua inscrição. Importante trazer também, e nós já falamos e vamos reforçar sempre isso, que com relação aos controles gerais sobre os restos a pagar previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, aqui tem uma pequena correção a ser feita, é o artigo 42, né, então vamos corrigir o slide aqui. Então, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que é vedado ao titular de poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, ou seja, a partir de abril, então, do último ano de mandato, ele está proibido de contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício, dentro do mandato dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Nós já vimos passado por isso antes, mas isso se trata de um controle geral sobre os restos a pagar previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, mais uma vez, é um item extremamente importante por conta aí das obrigações, né, para os gestores com relação aí ao cumprimento desse importante dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que trata, então, de descrição de despesas para exercício futuro, né, para o exercício futuro, evitando-se, assim, o endividamento da gestão em exercícios seguintes, para evitar exatamente a irresponsabilidade dos gestores na condução da administração, né? Exatamente para que eles tenham responsabilidade na aplicação dos recursos e não comprometam recursos de outros exercícios com essa gestão irresponsável. Nós temos casos, né, de prefeituras que deixaram para o administrador seguinte 11 folhas de pagamento, isso lá no início. Temos casos de prefeituras lá quando foi publicada a Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito deixou 11 folhas de pagamento atrasadas para o próximo prefeito. E aí compromete totalmente a próxima gestão em função de que os recursos arrecadados no primeiro ano do mandato seguinte, para pagar 11 folhas de pagamento do exercício do mandato anterior de um outro prefeito. Então, o prefeito priorizou outras despesas e deixou de atender aquelas despesas consideradas contínuas, que é o caso, por exemplo, da despesa com a folha de pagamento, que é uma despesa corrente, uma despesa contínua, e tem tratamento prioritário, né? Primeiro, você tem que manter a máquina pública funcionando, garantir o funcionamento dela, para depois pensar em outras despesas com a expansão da atividade. Então,
ao se deixar 11 folhas de pagamento para o mandato seguinte, se absolutamente comprometeu a próxima administração em função da má gestão de recursos no mandato anterior. Os restos a pagar também, eles têm controles específicos e a gente precisa estar atento, né? Porque isso tem implicações legais decorrentes de normativos. A inscrição de despesas como resto a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho, ela depende da observância das condições estabelecidas na legislação para empenho e liquidação de despesas. Então, é preciso estar atento que essa legislação pode ir mudando. Então, lá no artigo 68 do decreto 93.872 de 1986, ela deixa bem claro que essa inscrição como resto a pagar depende das condições estabelecidas na legislação e para fins de empenho e liquidação da despesa. Os restos a pagar processados, aqueles que já foram liquidados, considerados liquidados, eles não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens e serviços ele cumpriu com a obrigação de fazer e a administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar. Né? Se ele entregou o bem, se ele prestou o serviço, a administração não pode se recusar a pagar essa despesa, e porque aí, então, haveria um enriquecimento ilícito da administração. Ela está se utilizando de recursos de terceiro para alcançar os seus fins, o que é proibido, né? Ele estaria se apropriando indevidamente de recursos de terceiro para cumprir com as suas finalidades. Então, prestou o serviço, entregou o bem, o fornecedor tem o direito de receber pelo cumprimento da obrigação decorrente do empenho que foi emitido, que é o acordo entre as partes. Então, a legislação proíbe o cancelamento de restos a pagar processados, exatamente para evitar que a administração se aproprie indevidamente de recursos privados, né? Daqueles que prestaram o serviço, que entregaram o bem ou prestaram o serviço. Os restos a pagar processados, eles ficam abertos até o efetivo pagamento. Então, uma vez escrito em resto a pagar processado, a mercadoria foi entregue, o serviço foi prestado, o credor tem o direito de receber, portanto, a administração pública ela não pode cancelar esse resto a pagar e eles devem ficar abertos até o efetivo pagamento. Outro ponto que a gente deve estar atento é o seguinte, que quando da inscrição dos restos a pagar processados, como já se trata de uma despesa liquidada e que já recebeu o ateste, né, o bem foi recebido lá pelo almoxarifado, ou pelo patrimônio, pelo setor de patrimônio, ou o serviço foi prestado e o requisitante do serviço, ou uma comissão especialmente constituída para esse fim, já deu o ateste na nota fiscal com relação ao cumprimento da obrigação do prestador de serviço ou do fornecedor do bem. Então, quando da inscrição dos restos a pagar processados, quando se trata de uma despesa já liquidada e que recebeu esse ateste, não há nenhuma necessidade do ordenador de despesa quanto à inscrição. Tá? Então, ele não precisa confirmar essa inscrição, porque ela já foi liquidada e ela já foi reconhecido. Já foi reconhecido que o serviço foi prestado ou que o bem foi entregue. Então, não há necessidade do ordenador de despesa realizar nenhum ato. Automaticamente, reconhecido que a despesa foi liquidada, o próprio sistema, então, ele procede à inscrição desses restos a pagar processados no sistema, observando
o ano de inscrição, o credor, né? E registrando como resto a pagar processados para fim, então, de observância da ordem cronológica dessas despesas extra-orçamentárias. Então, registrando que os restos a pagar processados, então, automaticamente devem ser inscritos, não havendo necessidade de nenhum ato do ordenador de despesa quanto a essa inscrição, exatamente porque essa despesa já foi liquidada. Ainda de acordo com o Decreto 93.872 de 1986, os restos a pagar não processados devem atender determinadas condições para que em 31 de dezembro ocorra a denominada liquidação provisória, né? Como se fosse uma liquidação forçada, né? Porque a regra diz que só deve ser escrita aqueles liquidados, né? Então, aí inovou-se dizendo que aqueles em liquidação podem ser escritos, né? E também os restos a pagar não processados, por força do interesse da administração, eles podem ser inscritos em resta a pagar, é como se desse uma liquidação provisória para fins de inscrição. Então, as condições para que isso ocorra, elas estão resumidas aqui nesse quadro, e pelo menos uma delas deve ser atendida. Tá? Então, como condição para se inscrever restos a pagar não processados, e basta atender uma delas. Primeira condição: vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecida. O exemplo: uma licitação foi concluída em 30 de 11 de 2018 e o contrato dispunha que a entrega do material ou a prestação do serviço poderia ocorrer até 30 de 3, né? Então, vamos fazer uma correçãozinha aqui, que tem um pequeno erro aqui, não é contato, é contrato, né? Aproveitar para corrigir. E já fica, então, a correção do quadro. A licitação, então, foi concluída em 30 de 11 de 2018, né? E o contrato dispunha que a entrega do material ou prestação do serviço poderia ocorrer até 30 de 3 de 2019. Então, empenhou-se num ano, mas o fornecedor tinha um prazo até 30 de março de 2019 para prestar o serviço ou entregar o material. Então, aí é possível se fazer a inscrição em resta a pagar não processados. Uma outra condição: vencido o prazo de que trata esse item anterior, ou seja, realizou-se a licitação, o prazo é até 30 de março, mas não foi cumprido esse prazo. E aí, vencido esse prazo, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja, o credor ele está prestando o serviço ou está entregando o bem. A nota fiscal foi entregue, mas o gestor ainda não conseguiu dar o ateste, porque está em processo de conferência, ou por algum outro motivo, né? Uma falha de sistema de recebimento, algum motivo que foge, né? Fora da curva, que foge à normalidade, mas tem-se evidência de que o prestador do serviço, o fornecedor do bem, está cumprindo com o objeto daquele contrato. Um outro caso é que pode ser inscrito em resta a pagar não processado, desde que seja de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. É a supremacia do interesse público, né?
Ele assumiu, o prestador do serviço, o fornecedor, assumiu um compromisso perante a administração ao participar de uma licitação. Ele disse que tinha mercadoria, que ia entregar mercadoria. E o administrador público, do outro lado, ele precisa, né? A administração precisa daquele bem, da prestação daquele serviço. Então, a administração pode, no interesse da administração pública, exigir que o fornecedor ou prestador do serviço, fornecedor do bem ou prestador do serviço, pode exigir que ele cumpra aquela obrigação. Então, é o chamado poder discricionário do ordenador de despesa. Havendo o compromisso do contratado de entregar o bem ou prestar o serviço, a administração pública, então, pode exigir dele que cumpra com aquela obrigação. Para inscrição de restos a pagar não processados também, pode haver, quando ela se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas, nós já havíamos passado, esse quadro apenas resume, né, o que a gente viu. Quando se tratar de despesas relacionadas a transferências constitucionais, educação, saúde, transferências legais decorrentes de mandamentos legais específicos ou voluntárias, no caso de convênios ou contratos de repasse, ou ainda quando corresponder a compromissos assumidos no exterior, obrigações com organismos estrangeiros, com a ONU, por exemplo. O Brasil, como sócio da ONU, como membro da ONU, ele tem que pagar uma anuidade. O Banco Mundial, são compromissos decorrentes de empréstimo, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, pode haver a inscrição de restos a pagar não processados, e basta ver uma dessas. Em qualquer uma dessas situações, o ordenador de despesas, ele pode, então, realizar a inscrição dos restos a pagar, exigindo do prestador do serviço ou do fornecedor do bem, então, que haja o implemento da condição daquele empenho que havia sido emitido no exercício de competência, e a partir daí, então, ele poderá prestar esse serviço, entregar esse bem e fazer jus ao pagamento, uma vez tendo cumprido com sua obrigação perante a administração pública. Então, qualquer uma dessas condições aqui, de acordo lá com o decreto 93872, pode haver a inscrição dos restos a pagar não processados. Bom, com relação, então, a esses controles específicos sobre os restos a pagar não processados, importante lembrar que a inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro de emissão da nota de empenho depende da observância das condições estabelecidas conforme o quadro que nós acabamos de ver. Então, fora aquilo ali, o empenho deve ser cancelado. Então, a inscrição como restos a pagar não processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesa de uma dessas condições. Lembrando que todo processo de restos a pagar não processados tem que ser motivado, tem que ser justificado pelo ordenador de despesa. E ele precisa, então, enquadrar essa inscrição em uma dessas hipóteses aqui, desse quadro, tá? Para que ele possa efetivamente autorizar a inscrição. Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, vencido o prazo do item anterior, mas a despesa esteja em liquidação, que seja do interesse da administração pública exigir do credor o cumprimento da obrigação, quando se destinar a atender transferência a instituições públicas ou privadas, ou quando corresponder a compromissos assumidos no exterior. Lembrando que é preciso que, no processo de inscrição de restos a pagar, né, no ato ali, que haja no ato da inscrição dos restos a pagar não processados,
o ordenador de despesa tem que deixar bem claro qual dessas hipóteses, então, o levou a autorizar essa inscrição. Nós já falamos, então, que uma das condições é o interesse da administração, situação em que os gestores conseguem justificar e realizar a inscrição dos essa pagar não processados, caso não consigam enquadrar em uma situação mais específica, né? Então, não havendo nenhuma dessas situações aqui, vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, vencido o prazo de que trata o item anterior. Se não se tratar de transferência a instituições públicas ou privadas, ou de compromissos assumidos no exterior, ou seja, nenhuma dessas quatro aqui, existe, então, a possibilidade de o interesse da administração pode ser avocado para que o credor cumpra com a sua obrigação. Então, uma das condições é o interesse da administração pública, situação em que os gestores assim conseguem justificar e realizar a inscrição de res a pagar não processados, fora daquelas quatro hipóteses que nós falamos, né? Então, das 5, uma se refere exatamente ao interesse da administração, não existe um fato gerador específico, senão o interesse da administração em que o credor cumpra com aquela obrigação. Importante registrar que o empenho é considerado insubsistente quando não atendeu a um dos critérios anteriores e ele deve ser anulado, né? Portanto, se a inscrição em resta pagar não atendeu a nenhuma dessas 5 hipóteses registradas aqui no quadro, né? Se não estava vigente o prazo para cumprimento da obrigação pelo credor, se, embora vencido o prazo para cumprimento da obrigação pelo credor, a despesa estava em liquidação, se não for de interesse da administração, se não se destinar a transferência a instituições públicas ou privadas, ou não corresponder a compromissos assumidos no exterior, se for autorizada a inscrição em resta a pagar fora dessas 5 possibilidades, o empenho é considerado insubsistente, né? E ele deve ser anulado. Após a inscrição do empenho, né, em restos a pagar, ocorre uma figura que você já deve ter ouvido falar, que é a prescrição, né? A prescrição, ela consiste na extinção do direito do credor de cobrar do devedor os valores que tem direito em face da inércia em cobrar esse direito dentro do prazo legal, ou seja, ele tem que cobrar, foi realizada a inscrição em resta a pagar, mas o credor ele tem que se mexer, ele tem que se movimentar, ele tem que instigar a administração a realizar esse pagamento em função da prestação do serviço, ou da entrega do bem, né? Então, a prescrição, ela é possível, né? O credor pode, se uma pergunta, o credor pode deixar de receber um valor inscrito em resta a pagar? Sim, desde que ocorrida a prescrição, que consiste, portanto, na extinção do direito do credor de cobrar do devedor os valores que tem direito em função dessa inércia em cobrar, né, dentro do prazo legal. Tanto no direito civil quanto no direito administrativo, a prescrição ela tem como referencial o fato gerador. E aí,
Os juristas dessa matéria entendem que prescreve, de uma maneira geral, esse direito do credor, ele prescreve em 5 anos, se não cobrado dos entes públicos, né? Se não for cobrado da União, Estado, Distrito Federal e município, se não for cobrado do ente público, né, o cumprimento desse pagamento, o credor perde o direito de receber. Então, o simples fato de se inscrever em restos a pagar uma determinada despesa, um determinado empenho, não assegura o pagamento. É preciso que o credor instigue a administração pública a efetuar esse pagamento. Ele tem que correr atrás, né? Ficar sentado na cadeira fazendo cara de paisagem, a administração também ela pode não se mexer. Então, o credor precisa correr atrás desse pagamento, desse direito que lhe assiste, para que efetivamente possa ser providenciado o respectivo pagamento. Com relação ao fato gerador da prescrição, o direito civil diz que será contado a partir do fato gerador. Ocorre que esse fato gerador ele pode mudar de acordo com o direito a que se refere. Então, a legislação diz que é a partir do fato gerador o direito do credor em cobrar da administração, senão, caso contrário, ocorre essa prescrição. E essa prescrição, então, ela muda de acordo com o direito, né? E é preciso observar o fato gerador, que aí há interpretações diferentes com relação ao fato gerador, que daria, então, origem à prescrição do direito do credor em receber da administração pública o valor que, em tese, seria de direito receber. Para o direito que surge de obrigações públicas de caráter financeiro, esse direito nasce para o credor a partir do momento em que ele cumpre a sua parte. Então, ele entregou o bem, prestou o serviço, né? Então ele passa a ter o direito de receber. Esse é o fato gerador. E, a partir daí, passa a contar também a prescrição. Então, trata-se, na verdade, da fase de liquidação da despesa, como nós vimos anteriores. Ele cumpriu o objeto, ele prestou o serviço, ele entregou o bem, né? Ele entregou o respectivo documento fiscal, a nota fiscal para fazer jus ao pagamento. Então, é a partir dessa fase que nasce o direito e começa a correr o prazo para a sua prescrição. Se o credor não exigiu o seu direito no prazo de 5 anos, por algum motivo a administração não efetuar o pagamento, e se o credor não exigiu o seu direito no prazo de 5 anos, né, ou seja, se ele não cobrar o pagamento em função da entrega do bem ou da prestação de serviço, ele não poderá fazer mais essa cobrança, ele não poderá receber, porque o seu direito estará prescrito. Uma outra situação, no caso, para as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício, essa prescrição começa a correr a partir da inscrição da despesa em restos a pagar, independentemente de ter sido liquidado ou não. Esse fato ocorre porque o CIAF, ele liquida, o CIAF é o Sistema de Administração Financeira do governo federal, e nos estados tem os CIGEFs, né? E os municípios também no seu sistema, que devem providenciar automaticamente essa liquidação
né? Eles fazem essa liquidação das despesas empenhadas e não pagam, e aí ele providencia, o sistema providencia essa liquidação automaticamente dessas despesas empenhadas e escreve em restos a pagar, mas aquelas independentemente de ter sido liquidada ou não. Bom, então o que é preciso ter atenção? Primeiro, não é da emissão do empenho que conta o prazo para a prescrição. Durante o exercício financeiro, o fato gerador da despesa é a liquidação. Ponto. Mas se em 31 de dezembro a simples emissão de empenho escrito em resta a pagar configura o fato gerador para aquelas que forem escritas em resta a pagar. E essa regra, bom, então, conforme visto, não é da emissão do empenho que conta o prazo para a prescrição. E nós temos duas situações bem distintas. Durante o exercício financeiro, o fato gerador da despesa é a liquidação. 2, em 31 de dezembro, a simples emissão de empenho escritos em resta a pagar configura o fato gerador. E essa regra está contida no artigo 35, inciso 2º da Lei 4.320, 1964, que diz que pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Assim, para fins de prescrição, no âmbito federal, a prescrição não utiliza o marco temporal para a inscrição de restos a pagar, considera outros elementos também. Os restos a pagar processados, eles não são liquidados porque isso é feito automaticamente pelo sistema, né? A partir do momento que é dada a liquidação, não há sequer não há, desculpe, vou voltar aqui. No âmbito federal, os restos a pagar processados, eles não são liquidados. No âmbito federal também, existem os restos a pagar não processados, que mesmo não liquidados, não são bloqueados. São as despesas relacionadas ao Ministério da Saúde, decorrentes de emendas individuais impositivas discriminadas com identificador de resultado primário, cujos empenhos tenham sido emitidos a partir do exercício financeiro de 2016. O indicador de resultado primário, nós vimos na aula sobre classificações orçamentárias, foi introduzido para que seja feito um controle específico sobre as despesas e as receitas, né? Para fins de verificação se a execução orçamentária está gerando saldo suficiente para que sejam pagos os juros decorrentes do endividamento do ente público. Então, na administração federal, existem os restos a pagar não processados, que mesmo não liquidados, não são bloqueados. São essas despesas relacionadas ao Ministério da Saúde, né? E dessas emendas individuais impositivas. Existem também, na administração federal, os restos a pagar não processados, que são bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição, e, posteriormente, eles são desbloqueados com o compromisso de serem liquidados até 31 de dezembro do ano seguinte ao exercício do bloqueio, e se referem àquelas despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União, ou mediante transferência ou descentralização aos estados, Distrito Federal e municípios, com execução iniciada até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição. Existem também os demais restos a pagar não processados, que são bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente da inscrição e serão cancelados até 31 de dezembro do ano do bloqueio.
caso não sejam desbloqueados. E aí a gente precisa estar atento a alguns elementos, né? A inscrição, o fato gerador, a data da inscrição, se houve bloqueio, se houve desbloqueio, se o resto a pagar foi cancelado. E aí nós preparamos esse quadro resumo para facilitar um pouco o entendimento de vocês com relação a essa figura da prescrição e, consequentemente, cancelamento, porque aqueles empenhos escritos em resta a pagar, uma vez que eles não forem desbloqueados ou não tiverem cumprido, não tiver o prestador de serviço ou o fornecedor não tiver cumprido seu objeto nas condições previstas, eles devem ser cancelados. Então, vamos lá. Nós temos lá em cima, na primeira linha, o tipo de restos a pagar não processado, inscrito em 31 de dezembro de 2018. Nós temos a situação dessa inscrição em 30 de junho de 2020, ou seja, foi inscrito em 2018. Em 30 de junho de 2020, já é o segundo ano depois da inscrição. Nós temos a situação em 31 de dezembro de 2020, ou seja, 24 meses da inscrição, e 31 de dezembro de 2021, 36 meses após a inscrição. E dependendo da característica do resto a pagar inscrito, a situação é distinta. O tratamento com relação à prescrição. No caso dos restos a pagar não processados do Ministério da Saúde, ele permanece aberto em 30 de junho de 2020, em 30 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021. No caso dos restos a pagar não processados das emendas individuais, lembrando que as emendas individuais são todas elas impositivas, ele permanece aberto em 30 de junho, 31 de dezembro e 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. No caso dos restos a pagar não processados, liquidados até 30 de junho de 2020, em 30 de junho de 2020 ele permanece aberto, em 31 de dezembro ele permanece aberto e 31 de dezembro de 2021 ele também permanece aberto, embora tenha sido liquidado até 31 de junho, mas o credor ainda não buscou o seu efetivo pagamento. No caso dos restos a pagar não processados, sem execução iniciada até 30 de junho de 2020, em 30 de junho de 2020, portanto, 18 meses após sua inscrição, ele é bloqueado. Em 31 de dezembro de 2020, 24 meses, ele é cancelado. No caso dos restos a pagar não processados, com execução iniciada até 30 de junho de 2020 e liquidados até 31 de dezembro de 2021, em 30 de junho de 2020, 18 meses após a sua inscrição, ele é bloqueado inicialmente e, posteriormente, ele é desbloqueado a pedido do Ministério responsável. E aí, em 31 de dezembro de 2020, 24 meses após a sua inscrição, ele permanece aberto. E em 31 de dezembro de 2021, 36 meses após a sua inscrição, ele permanece aberto. No caso dos restos a pagar não processados com execução iniciada até 30 de junho de 2020 e não liquidados até 31 de dezembro de 2021, em 30 de junho de 2020, 18 meses após a inscrição, ele é bloqueado inicialmente e, posteriormente, ele é desbloqueado a pedido do Ministério responsável. Em 31 de dezembro de 2020, 24 meses após a inscrição, ele permanece aberto. E em 31 de dezembro de 2021, 36 meses após a inscrição, então, ele deve ser cancelado. Esse entendimento, essa operacionalização dos restos a pagar não processados, ganhou esse contorno a partir de dos restos a pagar inscritos em 2016, né? E
houve uma operacionalização em 2017 e foi reforçado em 2018 e tem sido mantido assim. Então, é importante estar atento porque há uma diferenciação com relação aos restos a pagar não processados, que precisam, então, ter uma atenção diferenciada, e lembrando que os restos a pagar processados, portanto, liquidados, eles permanecem abertos pelo período de 5 anos, em função aí do direito de cobrança por parte do credor que prestou o serviço ou entregou o bem. Nesse caso específico desse quadro, são para os restos a pagar não processados que tiveram um tratamento diferenciado a partir da inscrição no exercício de 2016. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque é um tema um pouco novo e isso pode ser bastante explorado, né? O pessoal aí que está se preparando para fazer um concurso público tem que estar bastante atento a essa diferenciação do quadro. Outra coisa que a gente quer chamar a atenção é o seguinte: a prescrição não usa mais como marco temporal a mera inscrição de resta a pagar. Ela deve ser controlada por meio de contas patrimoniais, tendo por base as obrigações após a data limite para pagamento. Então, o marco temporal ele não é mais utilizado para fins de inscrição de resta a pagar, né? Para fins de prescrição. E essa prescrição ela deve ser controlada por meio de contas patrimoniais, tomando como base essas obrigações instituídas após a data limite para pagamento. Outra coisa importante ressaltar é o seguinte, que o pagamento dos restos a pagar, ele produz uma despesa extra-orçamentária no ano corrente, ou seja, no ano de seu pagamento. Ou seja, ele provoca uma despesa financeira, pois há um desembolso efetivo de recursos, embora a despesa seja para o ano anterior, orçamentária, né? Então, ela foi despesa orçamentária no ano anterior, que foi inscrita em resta a pagar e vai ser paga no exercício seguinte. Mas a afetação patrimonial deu-se no exercício de aquisição do empenho. Então, a despesa orçamentária, embora seja uma despesa efetiva para o ano anterior, que houve o empenho, como regulamenta a Lei 4.320, no exercício de seu pagamento, é uma despesa extra-orçamentária, ou seja, é uma despesa financeira, quando se utiliza recurso de caixa para a redução de uma despesa de natureza financeira. Portanto, a movimentação de restos a pagar não depende de autorização legislativa. Com relação ao registro do pagamento da despesa por resto a pagar, é relativamente simples, né? Serão pagas no exercício seguinte, desde que liquidadas, né? Porque são despesas não liquidadas, que foram inscritas, são despesas processadas, que são liquidadas, e as despesas não processadas, que não foram liquidadas, mas que observaram aqueles dispositivos do quadro, aquelas condições, né, estabelecidas para que fosse efetuada a inscrição do resto a pagar não processado. E aí o lançamento é simples, debita-se uma conta de passivo circulante, né? Lembrando que o resto a pagar compõe a dívida flutuante, então se debita uma dívida, né? Então você reduz a dívida pelo débito e reduz o ativo financeiro caixa, ou equivalente de caixa, né? Bancos, pelo crédito nessa conta. E aí paga-se extingue-se a obrigação do restos a pagar, que estão sendo pagos, então. A pergunta que a gente faz, então, é o seguinte: o pagamento de restos a pagar é um fato permutativo ou modificativo? E a resposta, então, é o seguinte: ele é
um fato permutativo, porque ele ocorre extra-orçamentariamente. Então, sai uma obrigação, né? Diminui uma obrigação no passivo e diminui também a disponibilidade no ativo financeiro, e o controle é extra-orçamentário. Ele não é modificativo da situação líquida, porque ele foi despesa lá no exercício, foi considerado despesa lá no exercício em que foi emitido o empenho, e quando, então, foi reconhecido, foi efetuada a inscrição em resta a pagar, e, portanto, a afetação patrimonial deu-se neste exercício, e não no exercício de pagamento. Assim, no exercício de pagamento, a movimentação de resta a pagar é meramente um fato permutativo, porque há uma troca de elementos do passivo financeiro. Diminui a obrigação de pagamento, do resto a pagar, da dívida flutuante, e há uma diminuição do ativo financeiro, caixa ou bancos, né? Seja lá qual for. Então, apenas um esquema para a gente melhor entender, né? O resto a pagar na fixação da despesa, né? Ele pertence ao exercício, a despesa foi fixada, ele foi empenhado durante esse ano, então ele é despesa orçamentária. A partir do momento em que há inscrição em resta a pagar, encerrou o exercício, ele foi inscrito, quando houver o pagamento, essa movimentação é considerada uma despesa orçamentária e existe, portanto, a movimentação de contas do balanço financeiro, não sendo, portanto, despesa orçamentária e muito menos uma despesa que altera a situação líquida patrimonial do ente público. Importante chamar a atenção com relação ao cancelamento de resta a pagar, que o resta a pagar, a liquidar, né, providencia-se o cancelamento em liquidação, pagamento até onde foi liquidado e o cancelamento do restante. E quando ele foi liquidado, efetualmente, efetua-se o pagamento, ou seja, crédito empenhado a liquidar, não ocorreu o fato gerador. Crédito empenhado em liquidação, ocorreu o fato gerador. E assim, o cancelamento de resta a pagar, ele consiste na baixa da obrigação constituída em exercícios anteriores, ou seja, trata-se de um restabelecimento de saldo de disponibilidade que havia sido comprometida, né? Ou emitiu seu empenho, ele foi inscrito em resta a pagar, e aí restabelece-se este saldo da disponibilidade que havia sido comprometida, retorna para o caixa, fica livre para outra movimentação, que teve origem em receitas arrecadadas em exercícios anteriores e não se constitui, portanto, de uma nova receita a ser registrada. Dessa forma, o cancelamento de resta a pagar não se confunde com o recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores, que devem ser reconhecidas como receita orçamentária do exercício. Ele causa uma perda de passivo, né, pela insubsistência do passivo, ou ativa, né, pela perda do ativo, mas não provoca efeito orçamentário, pois não há registro na lei orçamentária anual e nem financeiro, pois não há entrada efetiva de recursos. Né? Esse recurso foi receita lá do exercício onde foi arrecadado. Por isso que é meramente uma movimentação extra-orçamentária, mesmo quando há o cancelamento e aquele valor que estava comprometido para o resto a pagar fica livre para uso qualquer. Uma coisa importante também que foi trazida, né, recentemente é a questão da reinscrição de restos a pagar. Né? O Instituto
da reinscrição do resto a pagar foi inserido no ordenamento jurídico federal para os restos a pagar não processados que foram bloqueados e que ainda não foram cancelados. Nesses casos, as unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão efetuar os respectivos desbloqueios que levarão à reinscrição. Então, ele pode ser, o resto a pagar não processado é reinscrito, ele pode ser bloqueado, e aí, dependendo do interesse da administração, eles poderão ser desbloqueados e que poderão levar à reinscrição e, novamente, a possibilidade de pagamento se o credor assim o desejar. Caso os restos a pagar inscritos em anos anteriores sejam cancelados, importante lembrar, não existe a possibilidade de reinscrição de resto a pagar cancelado. Dessa forma, um resto a pagar que foi cancelado, se o fornecedor do material do serviço se habilitar para o pagamento, deve haver o registro da despesa, então, como despesa de exercícios anteriores, conforme nós já estudamos num tópico anterior. E aí, com relação ao registro de restos a pagar, o RAP, né, é importante a gente estar atento aos momentos, né, e a sua natureza. Na inscrição de restos a pagar não processados a liquidar, nós vamos ter uma variação patrimonial diminutiva pelo reconhecimento da despesa e inscrição no exercício de restos a pagar não processados e uma variação patrimonial aumentativa, onde debita-se o crédito empenhado a liquidar, credita-se empenhos a liquidar inscritos, e aí temos o débito em restos a pagar não processados, com o respectivo crédito em restos a pagar não processados a liquidar, né, que foram inscritos no exercício. Então, dá-se o controle mediante as contas de variação patrimonial. No caso dos restos a pagar em liquidação, ou seja, ele estava a liquidar, ele agora está entrando em liquidação, debita-se uma conta de variação patrimonial aumentativa, crédito empenhado em liquidação, credita-se a conta empenhos em liquidação inscritos e debita-se a conta restos a pagar não processados, inscrição no exercício, e debita-se a conta restos a pagar não processados em liquidação, inscrição no exercício. Veja que não há movimentação de contas orçamentárias, nem contas de despesa e nem contas de receita. Essa movimentação toda, na inscrição, existe o reconhecimento da variação em função do reconhecimento da despesa, mas quando eles estão em liquidação, eles passam em liquidação, existe o controle de aprovação de planejamento e orçamento, mas não existe mais registros na variação. Então, quando a gente escreve o resto a pagar não processados, então a gente força, né, é uma forçada de barra no reconhecimento da despesa, e depois, quando eles vão ser liquidados no exercício seguinte, faz-se o registro, então, das contas de controle de aprovação e planejamento e orçamento, inscrição de resto a pagar, que são contas de controle, não são contas de afetação patrimonial, ou seja, não está se reconhecendo despesa e nem receita, e a contrapartida, a mesma conta do grupo 6, registrando que ele entrou em liquidação.
A inscrição de restos a pagar processados, que são aqueles liquidados, então ela ocorre mediante o débito na conta crédito liquidado a pagar, débito, desculpe, na conta crédito liquidado a pagar e o crédito na conta empenhos liquidados inscritos. E também com o débito na conta inscrição do exercício e o crédito na conta restos a pagar processados a liquidar, inscrição do exercício, isso dentro das contas de controle de aprovação do planejamento e orçamento. A gente chama atenção também para o mandamento lá do artigo 42, né? Lembrando sempre que é vedado ao titulado poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida dentro dele. Ou seja, ele tem que deixar o recurso para aquelas despesas contraídas nos últimos 8 meses do último ano de mandato. Ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa para esse efeito. E aí, o parágrafo único do artigo 42 estabelece o seguinte, que na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Na liquidação de restos a pagar não processados, nós temos lá a movimentação de controle, de contas de controle da aprovação do planejamento e orçamento. A gente conhece a execução orçamentária da despesa, debitando a conta restos a pagar não processados a liquidar e creditando restos a pagar em liquidação. E aí, quando ocorre a liquidação, debita-se a conta restos a pagar não processados em liquidação e credita-se a conta restos a pagar não processados, liquidados a pagar. E nos controles devedores e credores, debita-se a conta a DDR comprometida por empenho e a DDR comprometida por liquidação daquele restos a pagar, e aí baixa-se aquela respectiva obrigação. Da mesma forma, no pagamento de restos a pagar, haverá a movimentação de ativo financeiro e passivo financeiro, então, debita-se a obrigação do resto a pagar, credita-se a conta caixa. Nas contas de controle e aprovação da execução do planejamento e orçamento, debita-se restos a pagar não processados, liquidados a pagar, e credita-se restos a pagar não processados, pagos. E nas contas de controle de devedores e credores, debita-se DDR comprometida por liquidação e DDR utilizada. No cancelamento de restos a pagar, então, debita-se e credita a conta obrigação financeira com a conta de obrigação patrimonial, nas contas de passivo. Nas contas de controle da execução do planejamento e orçamento, debita-se restos a pagar não processados liquidados a pagar e credita-se restos a pagar não processados cancelados. E lá nas contas de controle credores, debita-se DDR comprometida por liquidação e credita-se disponibilidade DDR, que é disponibilidade por destinação de recursos, para fins de registro desse cancelamento de restos a pagar. Importante que a gente conta aí com as perguntas dos participantes, né, para que possam ser respondidas oportunamente e de forma a esclarecer e melhorar o entendimento dos participantes, né?
Um tópico solicitado também, que a gente abordasse nesses conteúdos, sobre dispêndios orçamentários, né? Dispêndios orçamentários são todos os dispêndios financeiros que não precisam de legislação, de autorização legislativa para sua movimentação. São contrapartidas, devoluções dos ingressos extra-orçamentários e também podem se referir a restos a pagar, cuja autorização para a realização da despesa ocorreu em exercício anterior, né? Uma autorização para realização de despesa foi fixada, abriu o exercício, essa despesa foi empenhada. No final do ano, ela foi inscrita em resta a pagar, então houve o reconhecimento dessa despesa que foi autorizada no ano anterior. E aí, quando há o pagamento ou o cancelamento desse resta a pagar, ocorre apenas a movimentação, a permuta de elementos financeiros, que são, então, sendo desnecessária a autorização legislativa para essa movimentação. Portanto, os dispêndios extra-orçamentários são aqueles que não dependem de autorização legislativa para a sua movimentação. Importante também registrar, pessoal, que quando determinado recurso financeiro ingressa nos órgãos públicos de forma extraordinária, representando um ingresso extraordinário, por exemplo, como o recebimento de depósitos de terceiros, calções, a devolução ao seu proprietário se dará na forma de dispêndio extra-orçamentário. Essa devolução de numerária, ela pertence ao terceiro e não necessita de autorização orçamentária para ser efetivada pelo simples motivo de não ser propriedade dos órgãos públicos. Um exemplo desse é a calção em dinheiro, né? Um fornecedor, para poder participar de uma licitação, para assinar um contrato com a administração pública, se a licitação assim exigir, ele deve efetuar um depósito em garantia do cumprimento do contrato, né, para garantir a execução do objeto do contrato. Isso precisa estar previsto lá no instrumento que convocou a licitação, tem toda uma regra própria lá na Lei 8666/93, que recentemente foi atualizada, né? Mas o procedimento continua praticamente o mesmo. E aí nós temos o seguinte, que um fornecedor, se a administração entender que deva, para assinar o contrato, ele deve prestar uma garantia que pode ser uma calção em dinheiro. Então, ele faz um depósito em banco em nome da administração para garantir o cumprimento do contrato. Esse dinheiro, ele não pertence à administração. Se por algum motivo ele deixar de prestar bem ou não prestar o objeto do contrato, esse valor a administração pode, então, pegar para ela. Agora, a devolução desse valor para o prestador do serviço, uma vez cumprido o contrato, encerrado o contrato, ele cumpriu com o objeto e deu-se como liquidada a obrigação dele, esse valor pode ser devolvido. Então, essa devolução não precisa ser de autorização legislativa, não precisa tramitar no orçamento. E, da mesma forma, se ele deixar de cumprir o objeto da avença, né, do contrato, e a administração pública resolver, então, que ele deve ser penalizado e perder a propriedade desse valor, porque ele deu em garantia ao cumprimento do objeto do contrato, também não será receita orçamentária da administração, será uma receita extra-orçamentária. E aí, a gente deduz que logo se o desembolso é extra-orçamentário, não há registro de despesa orçamentária, mas uma desincorporação de passivo ou uma apropriação de ativo financeiro
sem necessidade de autorização legislativa e, portanto, não tramita pelo orçamento público. O próximo tópico que a gente vai falar é sobre suprimento de fundos, que é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. O suprimento de fundos ele deve ser utilizado em alguns casos muito específicos, para atender despesas eventuais, para despesas de caráter sigiloso e despesas de pequeno vulto. Há uma limitação para isso. E não se considerar suprimento de fundos a pessoas que sejam responsáveis por 2 suprimentos, não pode haver um terceiro suprimento. Não se concede suprimento de fundo ao servidor encarregado de guardar ou utilizar o material a adquirir, ao servidor que, uma vez esgotado o prazo, não tenha prestado contas, ou ainda ao servidor declarado em alcance. O que é o servidor declarado em alcance? Ele deixou de prestar contas, ele é declarado em alcance porque ele passa a ser um responsável perante a administração pela não prestação de contas e deverá ser apurada em processo administrativo essa responsabilidade do servidor. O suprimento de fundos, conhecido também como regime de adiantamento, tem sido muito utilizado essa questão do cartão corporativo, para agilizar a realização dessa despesa, e é uma forma mais moderna em função da possibilidade de meios eletrônicos de agilizar. Então, recebe o dinheiro na conta, o servidor, ele movimenta um cartão, é uma conta específica, aberta especificamente para isso, e é um procedimento muito utilizado na administração pública, e a gente precisa estudar isso com bastante cuidado, para evitar que haja problemas na sua utilização e na responsabilização de servidores em função do uso inadequado desse dispositivo, do suprimento de fundos, porque a administração empenha um valor, deposita na conta do servidor durante um período, ele vai poder utilizar um prazo que é dado para a utilização desse, então ele vai realizar compras, vai realizar despesas, despesas eventuais, que são aquelas até o limite de 5% lá de convites, São despesas em caráter sigiloso, que não podem ser reveladas, principalmente por questões, às vezes, de segurança, e despesas de pequeno vulto, são despesas eventuais, não são despesas, geralmente são despesas imprevisíveis, que por algum motivo não foram previstas e há necessidade. Na verdade, são despesas muito imediatas, que não podem esperar. Às vezes é um disjuntor que queima, é um transformador, é uma situação muito fora da curva, e aí a gente precisa realizar essa despesa em tempo muito rápido e de forma a solucionar o problema. Você não pode esperar muito tempo e disponibiliza esse recurso para o servidor, ele vai lá, compra, e depois que ele realiza a despesa, ele tem um prazo, ele tem um prazo para utilizar o suprimento e ele tem um prazo para prestar conta. Uma vez não prestando contas dentro desse prazo, ele é declarado, então, um servidor em alcance. É preciso tomar muito cuidado com a utilização do suprimento de fundo, porque tem despesas que não podem ser realizadas mediante suprimento de fundos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O suprimento de fundos é um item bastante específico e pode implicar na responsabilização pelo seu mau uso. Então, nós vamos tratar, então, de forma mais específica os critérios para a utilização de suprimento de fundos no nosso próximo encontro.
E vamos aproveitar também para resolver uma bateria de exercícios que são muito importantes para a fixação desses conteúdos. Então, no próximo encontro, nós falaremos sobre suprimento de fundos e também estaremos resolvendo uma grande bateria de exercícios abrangendo aí todos esses itens que nós falamos sobre despesas de exercícios anteriores, restos a pagar, suprimento de fundos, dispêndios extra-orçamentários e registros, sobre registros, né, de despesa de exercício anterior, resto a pagar, suprimento de fundos, para poder melhor fixar esses conteúdos que foram ministrados. E eu aproveito, então, para deixar mais uma vez o pedido para que vocês encaminhem as suas perguntas, né? Elas são importantes para que a gente, através da pergunta, possa otimizar o aprendizado de cada um de vocês e a gente se vê, então, no nosso próximo encontro, tratando um pouco mais de suprimento de fundos e resolvendo uma extensa bateria de exercícios propostos. Um abraço e a gente se vê até o próximo.